Roberto, por favor. Nós vamos aqui agora introduzir dois pequenos momentos só que têm a ver com a cultura moçambicana, com a cultura muçulmana em Moçambique, através da Sara Agnes e também de Marco Novo. Mas logo a seguir, depois eu irei, portanto, aliás, aqui uma das nossas queridas alunas irá fazer a apresentação realmente do Sr. Roberto Gitzongo, e aí sim vamos ouvir e com um extremo gosto, portanto, este momento musical que vai partilhar connosco e vai nos encher a alma. Eu vou aqui então passar, portanto, compartilhar a tela para a Sara Agnes poder fazer, digamos, a sua breve apresentação. Vou colocar, portanto, em modo de apresentação. Sara, quando desejar. Primeiro, bom dia. Eu vou falar das influências da religião islâmica na cultura moçambicana. Primeiramente, fazer uma breve contextualização. Os árabes chegaram a Moçambique no século IX, provenientes do Golfo Pérsico, instalaram-se progressivamente na costa moçambicana, concretamente na ilha de Moçambique e em Quelimane, numa primeira fase. E mais tarde, no Vale do Zambeze e no Planalto do Zambeze, numa segunda fase, dando origens aos reinos afro-islâmicos. As estruturas das comunidades políticas moçambicanas eram designadas como checados e sultanatos. A islamização influenciou a religião tradicional africana, tanto na própria tradição, porque antigamente a tradição moçambicana, antigamente até os dias de hoje, tem algumas comunidades que têm a tradição de falar com os defuntos e tal, e o islamismo chegou e começou a converter as pessoas para a religião islâmica. E também influenciou na língua, o vestuário, os costumes e tradições. Também surgiram 3 línguas, que é o Moane, o Nahara e o Kote. Surgiram no contacto entre os árabes e moçambicanos na costa norte. Atualmente, crianças da idade escolar frequentam madraças. Madraças são como se fosse catequese para a religião cristã, e são escolas islâmicas, onde aprendem diversos ensinamentos e a língua árabe para melhor compreender o Alcorão. Quanto a vestimenta e casamento, nos dias de hoje, a influência é bastante notória na província de Nampula e Inhambane. Ao longo do país, em menos porcentagem, um pouco para a província de Sofala. Na província de Nampula, o vestuário reflete-se tanto para o muçulmano como para o cristão. O uso de roupa modesta. Nas cidades ao longo do país, os homens e mulheres podem serem vistos no estilo ocidental, mas também há muitos que se vestem com estampas africanas, vulgo as capulanas, que são basicamente as roupas que as senhoras trazem nas imagens. Nas zonas rurais, as mulheres usam trajes modestos tradicionais, saias ou vestidos longos e um lenço de cabeça tradicional, os turbantes. Os homens usam mantos brancos e cobertos, indicando que são muçulmanos. Aqui na imagem superior podemos também ver o hábito de descalçar os sapatos quando se entra numa casa ou senta-se numa esteira é de influência muçulmana, pois é obrigatório descalçar os sapatos para entrar à mesquita. E assim esses hábitos nós levamos também para casa, e quando entramos em casa descalçamos os sapatos. Quanto ao casamento, a religião islâmica, o homem pode se casar até com 4 mulheres. Assim, originou também a poligamia. Atualmente é muito notório na província de Nampula um homem viver com 4 mulheres na mesma casa e cuidar delas da mesma forma.
Quanto à culinária e à comida halal, a religião islâmica não tem pratos específicos, porém, as pessoas professantes da religião, ou seja, árabes, onde surgiu, eles sim têm uma cultura e essa cultura transborda tipo, um para os outros. Esta culinária é composta por peixes, mariscos, aves domésticas, cabras, gado, camelo e carneiro, todos abatidos de forma halal, ou seja, devem ser abatidos sem sofrimento e invocando o nome de Deus. São temperados com especiarias, geralmente bastante picantes. A religião islâmica determina que os alimentos sejam consumidos com a mão direita. Existem alimentos e bebidas proibidas. Os alimentos que são proibidos no islamismo, na religião islâmica, são animais mortos sozinhos, morreram sem abate, a carne do porco e as bebidas alcoólicas. E também animais que são invocados outro tipo de Deus também não podem ser consumidos. Para Moçambique, nós temos alguns pratos que aqui não ilustrei, como o caso das zapas indianas, que vieram com a influência de indianos que vinham até as plantações de Zambésia, e eles também vieram com sua cultura, como é o caso dos dalis, do arroz doce e de vários outros pratos, como caris, de influência índio-muçulmanos. E para já é tudo. Muito obrigada. Peço desculpa, muito obrigada pela intervenção, Sara. Foi realmente muito, muito interessante e nós temos aqui este momento também de compreender, portanto, as diferentes digamos, culturas, tanto do lado, portanto, numa primeira parte cristã e agora também a vertente muçulmana na cultura e, enfim, em todas as suas tradições moçambicanas. Portanto, de seguida, portanto, iria apresentar aqui um outro momento, que é o nosso, portanto, aluno Marco Novo, que tem autorização neste momento para, portanto, digamos, compartilhar a sua tela e que irá, portanto, apresentar os utensílios na gastronomia moçambicana. Ora, muito bom dia. Bom dia, conseguem ver a apresentação? Sim, sim, Marco, muito Ok, obrigada. perfeito. Desde já, muito bom dia, muito obrigado por ter tido a oportunidade de poder falar aqui um bocadinho na nossa reunião. Eu vou falar um pouco sobre os utensílios na gastronomia moçambicana. Começando pelo ralador de coco. O coco é um dos alimentos que desempenha um grande papel na culinária moçambicana, nomeadamente na confecção de pratos salgados e sobremesas. E para a sua utilização é sempre necessário tirar a polpa. Por isso, constatou-se que uma das formas mais eficazes de o fazer era ralando o interior do coco, depois de o partir, preferencialmente ao meio. Em Moçambique, o ralador de coco é sempre um pequeno banco de madeira, como estes que podem ver aqui nas fotos, afunilado numa das extremidades, a qual termina numa chapa de ferro arredondada, de serrilha, para poder ralar. Existem, no entanto, dois modelos dos bancos, um fixo, e o outro que é articulado, onde é possível fechar-se e que habitualmente apresenta decorações gravadas na madeira, como este aqui da foto da esquerda. Apesar dessa ornamentação gravada, varia segundo os grupos populacionais em que se insere e segundo o artesão que produziu a peça. Pode até nem ter nenhuma gravação, como aqui o da direita. Além disso, averigua-se que podem existir algumas diferenças quanto ao tamanho e aos acabamentos do rolador, podendo apresentar cantos arredondados ou retos e ser envernizado ou não. Este objeto é conhecido lá pelo nome de Imbushi, em Maconde, que é o idioma do povo Maconde da província do Cabo Delgado, no norte de Moçambique, ou Mbuzi em Quinguané, idioma das populações costeiras, igualmente da província de Cabo Delgado. O que curiosamente quer dizer cabrito. A razão deste nome é difícil de saber, porque existem várias explicações,
sendo que uma das mais comuns é que o objeto tem uma forma estilizada que se aproxima do cabrito, contribuindo para esta aproximação à semelhança entre a placa serralhada e a barbicha dos cabritos. No que diz respeito à origem, estima-se que desde há muitos anos que este tipo de ralador é um utensílio comum em Moçambique e ao lado da costa oriental africana. Porém, crê-se que tenha tido origem noutra região. E agora ia falar um pouco da panela Chilongo. Ahm, Esta panela Chilongo Chico Taleca, também conhecida por Chilongo Chuguali, é uma panela de formato largo e achatado que apresenta um fundo ligeiramente arredondado, alargado bastante em direção à borda. A meio da parte mais bujuda, recebe uma quebra a partir da qual afunila, ahm, mas quando pouco até a abertura muito larga. A altura a partir da quebra até à abertura é reduzida, ou seja, é uma panela não muito alta, ela é baixinha. A panela mais pequena, designada por Shilongo, chá em bógua, é semelhante à grande, mas mais baixa ainda e um pouco mais achatada, sendo que de uma forma geral quem utiliza estes potes são as mulheres. Aliás, como todos os outros utensílios, porque a mulher é predominante na cozinha moçambicana. Normalmente estes não apresentam nenhum tipo de decoração, embora em alguns casos se apresente alguma ornamentação básica, que, que geralmente consiste apenas em algumas linhas simples em volta do gargalo, como é possível ver aqui um bocadinho no que está aqui nesta foto. Este tipo de decoração revela uma proximidade com os potes do vizinho Macuá. Sendo alguns registros, a utilização destes potes de barro para cozinhar continua a verificar-se a par com a utilização de panelas de introdução industrial, ou seja, uma não substitui a outra. Uh, Estando estas no seio das comunidades rurais macondes, tal como em ambiente citadino, tal como eu disse, uma não substitui a outra. Para além deste utensílio, existe um muito importante que são as colheres de pau, que são utilizadas para mexer os estofados e amassar a cima, que é feito nestas panelas. Ahm, Agora temos o pilão. O pilão é outro dos instrumentos muito utilizados em Moçambique e que é utilizado em todo o mundo, aqui chamado de almofariz. E de uma forma geral, este é emprego para esmagar diversos tipos de ingredientes típicos de lá, como cereais, milho, mapira, arroz, esmagar, tipo, por exemplo, as folhas de mandioqueira, amendoim, farinha de mandioca, entre N outras coisas. Além disto, verifica-se que o esmagamento também é realizado com o auxílio de um pilador, que é aquela parte maior que nós mexemos e que é vulgarmente colocado nos quintais e usado pelas mulheres na preparação dos alimentos. Temos agora o nosso cesto de peneirar, estes também designados por peneiras, são dos outros utensílios comuns em todo o país, nomeadamente em Moçambique, com tamanhos diferentes, mas sempre com a mesma forma, que é aquela forma circular, e quase sempre com o mesmo género de material, podendo variar apenas com o tipo de fibra vegetal que é utilizado na sua estrutura, na estrutura da rede. Embora estes cestos sejam semelhantes ao longo do país, constata-se que os nomes diferem consoante as línguas locais, sendo que no norte são maioritariamente designadas por Etelo e Quicero, enquanto no centro podem apresentar nomes de Nbande e Chiaro, e no sul usualmente são conhecidas por Lilhelo ou Chiquilo. Estes cestos redondos servem como o nome diz, para peneirar vários tipos de cereais. Quando se faz um impulso vertical no sentido ascendente com o cesto, os cereais saltam para cima, voltando a cair de seguida. Neste movimento, enquanto os cereais sobem e descem no ar, os desperdícios ou cascas são levadas pelo vento para fora da peneira, restando apenas os cereais limpos
ao fim de alguns movimentos. Porém, embora essa seja uma das funções principais, nota-se que este tipo de cestos pode também ser utilizado para outros fins, como armazenar quantidades consideráveis de pequenas frutas, como é o caso da castanha de caju, para secar fruta ao sol, como a maçanica ou a manga, em que é necessária uma superfície grande e baixa e que deixe circular o ar, ou até para fazer uma triagem de alguns produtos, como arroz ou fruta, que são espalhados no cesto e depois retirados os grãos ou peças danificadas ou podres. Queria agradecer também à colega Beatriz Gaspar, que não pôde estar presente, mas ela também ajudou muito na realização desta pequena apresentação. Espero que tenha sido bastante informativa.